você está no Canal Rural. É muito bom ter a sua companhia no programa Entre Gerações. Aqui, o nosso bate-papo vai além da porteira. O mundo mudou e hoje quem influencia vende, conecta e constrói mercado. E será que o agronegócio tem acompanhado essa tendência? No Entre Gerações de hoje, o nosso tema é sobre o poder de influência como estratégia de negócio. E para comandar o programa junto comigo, a gente tem o mestre de marketing do agronegócio, José Luiz Tejon, nosso parceiro, e também Marcelo, que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. E o nosso convidado especial de hoje é o Lucas Rabelo, que é nutricionista e influenciador com mais de 1 milhão de seguidores. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quem comunica bem aproxima, quem gera conexão cria valor e quem conquista confiança influencia decisões de milhões de pessoas. Lucas, você que é nutricionista e influenciador, em qual momento você deixou de postar conteúdo e passou a construir uma marca, como creator? Tem 13 anos que a gente começou a criar conteúdo para o Instagram falando sobre nutrição, mas profissionalmente nos últimos 2 a 3 anos, quando a gente viu que a nossa audiência estava impactando o Brasil inteiro. Legal. E quando você começou esse processo, você imaginou que você ia passar, de influenciador para virar mesmo uma marca consolidada ali nas redes sociais? Não, demorou um pouco. Quando a gente foi fazendo vídeo, a gente foi fazendo apenas para gerar uma educação quase que local, apenas para os meus seguidores. Só que de repente os vídeos começaram a espalhar para todo o Brasil. E começamos a ter 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de visualizações nos vídeos. E isso começou a mudar o padrão de consumo da população. E aí a gente entendeu que a gente tinha de fato ali uma verdadeira responsabilidade. E qual que é a sua técnica, para conseguir atingir esse público tão grande? A gente gosta muito de falar sobre mitos. O que mais faz engajar são os assuntos que dividem muito a opinião do brasileiro. Então, de fato, se gordura pode ou não pode, se tal elemento químico a gente pode ou não pode comer, se a carne de porco é saudável ou não é saudável, se o frango toma hormônio ou não toma hormônio, se num refrigerante diet, aquele adoçante, ele vai aumentar seu risco de câncer ou não. Tudo que divide opinião, tudo que as pessoas acham que sabem, muitas delas não sabem de fato a resposta, é o que engaja, porque gera confronto e debate nos comentários e os vídeos se espalham para todo mundo. Perfeito. E Marcelo, você sabe muito bem disso, Você como presidente da ABCS, como que você vê o agro começando a entrar um pouco nesse universo da influência e também da comunicação mais próxima do consumidor? Porque quando você está com o celular na mão, você consegue atingir todo tipo de pessoa, Olha, Ju, a gente vê, as pessoas têm muita dificuldade em entender o agronegócio. E o que o agro precisa? Se comunicar melhor com as pessoas de fora do agro. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E o Lucas aqui é um especialista em fazer isso, porque a gente tem produtos maravilhosos. O agronegócio é uma atividade que encanta o mundo inteiro, só que as pessoas vêm cheias de preconceito. E qual o seu conselho que você daria hoje para aquele produtor, para as pessoas de dentro do agro, para se comunicar melhor e falar um pouquinho mais sobre o agro de forma geral? Eu sinto que as pessoas elas precisam se atualizar um pouco mais e onde elas vão direcionar o marketing delas. Querendo ou não, o agro ele demora muito tempo para se atualizar nessas áreas comparado a empresas da grande cidade. Elas entendem que elas precisam conquistar essas mídias no Instagram, no TikTok, no YouTube, conversar com influenciadores que de fato levam aquele conteúdo para milhões de pessoas, mas o agro ainda se concentra em fazer um grande outdoor numa beira de estrada. E aí, muitas vezes, eu percebo que eles querem se comunicar mais com as pessoas do próprio agro do que com o cidadão que impulsionaria a própria atividade dele. Claro. E Tejon, você, que está ligado com todo o agronegócio, eles falaram um pouquinho da cadeia de suínos. Como você vê isso para outros setores dentro do agronegócio? Eles estão conseguindo se comunicar bem dentro das redes sociais? Bom, todos os setores têm que seguir o exemplo da BCS, porque todos os setores no Brasil têm um consumo per capita abaixo do que deve. Frutas, hortifruticultura, o leite, a carne vermelha, sucessos, eu diria que temos aí no caso do suíno, dobrou o consumo per capita em 10, 12 anos, com um trabalho de comunicação espetacular.
Então, explodir mitos é fundamental, tá certo? Nós Claro. falamos aqui, por exemplo, do ovo. Quantos anos ficou o ovo apanhando? Aqui fazia mal. Café já foi proibido. Então, esses mitos, eles fazem um mal gigantesco e o Lucas, nesse sentido, é um educador, porque alimento é saúde, saúde é ética, é educação. E Lucas, o agro, mesmo sendo essa potência econômica, ainda tem um espaço enorme para fortalecer a imagem e ampliar a sua voz, né? Assim como o Tejon trouxe. Com certeza. Eu estava falando com o Marcelo agora que eu passei 1 mês e meio, 2 meses na Tailândia, na China, e o consumo lá do porco passa todas as outras carnes. Na verdade, fora do Brasil, a carne mais consumida é o porco, perfeito, Marcelo? E lá não tem esses mitos. Então, isso já foi quebrado há muito tempo. E hoje ainda encaram como um animal sujo, como um animal que tem muita gordura, como um animal que só pensa na banha, que possui verme. Então, assim, são mitos que eles vão sendo propagados e se a gente não faz esse trabalho o tempo todo de confronto, de uma guerra, eles viram uma verdade. E no Brasil eles viraram uma verdade por 20, 30, 40 anos. Só que já tem mais de 30 anos que a suinocultura é extremamente bem equipada, extremamente bem controlada, com uma limpeza imprescindível. A ração extremamente proteica, com a quantidade perfeita de carboidratos, de fibras, de óleos essenciais. Então, assim, o porco eu acho que está mais nutrido que a gente, né, Marcelo? Com certeza. E que, inclusive, perdeu mais de 30% de gordura nos últimos 30 anos. Então, antes a carne, ela de fato, ela era quase que desprezada e era vendida só a banha. E hoje eles viram que o verdadeiro dinheiro está na carne, que a maior parte do porco nós estamos falando de uma carne magra e agora é controlada a ração para ter cada vez menos gordura e mais carne no porco. Verdade, Lucas. Inclusive, né, você está falando de suinocultura, mas a gente tem um ótimo exemplo dentro da avicultura aqui. Então, a gente vai mostrar agora como que uma fazenda de frango de corte, considerada uma das mais sustentáveis do Brasil, mantém uma história real e se posiciona como uma oportunidade de negócio. É isso que a Luciana Dalmagro, que é produtora rural, avicultora, empreendedora, traz para a gente agora. Vamos assistir junto? A estratégia que nós adotamos na fazenda foi trazer as empresas referência em cada segmento para nos ajudar a construir os conteúdos técnicos. Eu me julgo uma pessoa muito técnica, assim como as pessoas do meu time, mas nós não somos especialistas em tudo. Então a gente entendeu que a gente precisava de ajuda para construir conteúdo de muita qualidade e a gente tem conseguido isso. E eu vejo que o nosso público, quem nos assiste, ganha muito porque vocês sabem, muito melhor que eu, inclusive, as restrições que nós temos para visitas em granja, né, para dias de campo em granja. Então, o meio digital ajuda muito a disseminar as boas práticas. Eu vejo que nós da fazenda, né, com essa forma de trabalho, ganhamos muito também, porque a gente tem acesso aos melhores especialistas e às tecnologias de ponta. E as marcas que estão conosco, elas também têm um ganho substancial porque elas conseguem comunicar as tecnologias delas, né? Os lançamentos, para que caminho elas têm ido. Então eu vejo, pessoal, que essa nova comunicação, a comunicação no meio digital, ela é fundamental no campo. Eu diria que ela é extremamente necessária, porque realmente ela é um caminho que aproxima o produtor rural das novas tecnologias, das novas formas de fazer as coisas, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando só de tecnologias digitais, de inteligência artificial. Muitas vezes nós estamos falando de como nós fazemos as coisas. Lucas, a gente viu um exemplo, né, da Luciana, que é produtora rural, está na 5ª geração já na família dela de produtores. Você acha que quem se posiciona antes acaba gerando valor, construindo essa marca um pouco mais rápido? Com certeza. Quem chega antes, bebe água limpa. Então, assim, a gente percebe que antigamente era muito mais fácil ganhar seguidores em redes sociais, criar uma imagem cada vez mais forte que hoje em dia. A gente está tendo cada vez mais dificuldade de entrar nas redes sociais com mais força. Quem apostar nisso agora vai ter uma margem muito maior aí, uma onda muito maior para surfar. Me lembro da minha formação quando criança. A nossa comida era fundamentalmente os miúdos. E até em Torino, na Itália, num restaurante, o garçom veio, eu não quero ver o menu, eu quero o prato daqui. E o prato lá de Torino, na Itália, eram miúdos.
Como é que é essa construção? Porque isso é muito importante nas classes sociais, senão a carne começa a ter uma visão de que é só para cortes maravilhosos, elite, só, né, comida de fim de semana, só. Esse trabalho dos miúdos, me explica um pouco. Perfeito. A gente tem alguns miúdos que são carnes magras, assim como um peito de frango, assim como um pernil suíno, assim como um filé mignon suíno. E um exemplo, o fígado. O fígado é uma carne magra como o frango. A moela é uma carne magra como o peito de frango, como um filé de porco. E ela possui mais ferro muitas vezes do que a carne vermelha. E é um ferro M, que ele é 4 vezes mais biodisponível, por exemplo, do que o feijão. Então é engraçado que as pessoas pensam em ferro, elas pensam em micronutriente, pensam em vitamina A e vão para as verduras, vão para os legumes, tá tudo bem. Mas muitas vezes é no fígado que você encontra 10, 20 vezes mais vitamina A do que às vezes em alguma fruta, em algum legume. E de novo, não é uma carne gorda. Sabendo temperar, a gente consegue ter uma carne magra e barata. É até legal que o Lucas possa aí complementar um pouquinho, falar um pouquinho disso, porque hoje você está vendo aí as pessoas tomando remédios para emagrecer, deixando de comer, e isso sendo muito prejudicial à saúde dos nossos jovens, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho nessa linha aí, para que os nossos telespectadores possam entender a qualidade dos nossos alimentos. Com certeza. Uma dieta moderada, um prato com carboidratos, proteínas, gorduras, vegetais, é o prato de fato saudável, é o prato do onívoro. Está surgindo uma linha crescente da dieta carnívora. O ser humano nunca foi carnívoro. Na verdade, caçar e comer era algo eventual, não era fácil caçar. E as pessoas ainda estão nessas ideias que há milênios o ser humano só comia carne. Isso nunca aconteceu. Era pegar uma fruta, era a fruta da estação, era ter um prato de vegetais, era ter ali o vegetal do dia, o vegetal da semana e quando dava, uma carne de caça. E essa é a alimentação mais saudável. É aquela que em 30% do prato é uma proteína, em 30%, 40% do prato é uma fonte de carboidrato e o resto é composto por vegetal. E a gente não precisa deixar de comer para emagrecer, a gente não precisa deixar de comer para conseguir ter saúde, a gente precisa comer de uma forma correta. Muito legal e importante essa nossa conversa, né? E no próximo bloco a gente continua essa conversa com o Lucas Rabelo para entender como as experiências que ele compartilha criam conexões com o consumidor e de que forma essa comunicação pode inspirar o agro na construção de valor. Então não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, hein? E a gente volta já. Estamos de volta com o programa Entre Gerações e hoje o nosso tema é sobre influência, como os creators ou influenciadores estão mudando negócios e como o agro pode aproveitar esse movimento para se fortalecer cada vez mais no mercado. Para compartilhar conhecimento e experiência, eu estou, claro, ao lado do mestre de marketing Tejon, também do Marcelo, que é presidente da ABCS, e hoje a gente tem o prazer de receber o Lucas Rabelo, que é nutricionista e também influencer. Lucas, a gente vê muito nas redes sociais, né, que você traz ali uma orientação nutricional e um dos posts que você fez, você criou o manual da carne suína, né, falando ali de um mito que é muito forte hoje na nossa sociedade. Vamos rodar aqui no telão e assistir junto esse vídeo? Para comer uma carninha de porco mal passada, você tira o verme, limpa a pele por conta da sujeira do porco. E lembre de comer pouco para o seu colesterol não disparar. E se esses mitos do porco ainda te assustam, você está 40 anos atrasado. Mito 1, o verme. A pecuária acabou com isso há décadas. O porco que você compra no mercado come ração, é vacinado, fiscalizado por órgãos federais. O bicho é 10 vezes mais saudável que seu amigo fumador de vape. Mito 2, a sujeira do porco. O porco moderno é igual filho de rico, solta pipa no ventilador dentro do apartamento, nunca vi um curral. O ambiente dos criadores de porco é moderno, climatizado, com os processos rigorosamente controlados. Esquece o chiqueiro. Mito 3, o colesterol. Olha só que curioso, o colesterol do peito de frango, 75 mg. Patinho bovino, 70 mg. E o temido lombo suíno, 65 mg. O porco aqui é o que tem menos. E ele ficou fit, tá?
Da década de 80 pra cá, o porco perdeu 35% de gordura. Antes, engordavam ele pra retirar e vender a banha, mas agora querem ele mais magro, pois o valor mesmo está na carne. Por isso, a dieta deles é controlada em carboidratos, proteínas, tem óleos essenciais, prebióticos, probióticos e fibra. E pasmem, 70% da gordura do porco fica abaixo da pele, é subcutânea, é fácil de tirar. Você corta a capa de gordura branca e até o pernil vira carne magra. Tá duvidando? Olha só, em 100 gramas de patinho bovino, 5 gramas de gordura. O corte mais magro do boi. Já o lombo suíno, 4 gramas. Pernil suíno, 5 gramas. E o filé mignon suíno, apenas 3 gramas. O porco tem menos gordura e a mesma proteína. E se você tá usando as canetinhas para emagrecer, porco é uma carne branca magra. Você come e a digestão é leve, diminuindo os colaterais. Agora vem a maior vantagem. O preço. Patinho moído, o quilo, R$48. Lombo suíno, R$22. Pernil suíno, R$20 o quilo. E o filé mignon suíno, R$25 o quilo. Metade do preço. Comer proteína magra não é só coisa de rico. O porco traz inclusão. É por isso que esse conteúdo é uma utilidade pública. E se você puder ajudar a levar essa dose de saúde e inclusão a todos, compartilhe esse vídeo com seus seguidores. Estamos falando de saúde, de comida na mesa, do emagrecimento ao ganho de massa magra, performance, a longevidade de uma nação. E para receber os próximos conteúdos, siga Lucas Rabelo Nutri. Que legal, parabéns, Lucas. E essa é uma estratégia muito inteligente, né? Quando a gente fala em desmistificar todo um setor, não só para carne suína, mas para todos os tipos de proteína. A gente fez isso com frango e foi muito bem. A gente fez isso com a indústria do leite também, foi muito bem. A gente fez isso com as vísceras, muito bem. Então, tudo aquilo que ainda tem muito paradigma, ainda tem muito mito, abre margem para os posts literalmente explodirem. Muito legal, Lucas. Lucas, a gente está aqui no programa Entre Gerações. E você tem milhares de jovens que estão ali na sucessão dentro do agronegócio, dentro da fazenda. Você está fazendo com sucesso, né? Entrando, virando um influenciador, já um influenciador que tem todo um conhecimento dentro da nutrição. Qual que é o seu conselho para esse jovem que quer mostrar aquele produto e ele quer ir para as redes sociais? O que você falaria para um jovem que quer mostrar hoje a realidade do agronegócio? Perfeito. Que a verba de marketing, ela precisa ser dividida em tudo aquilo que pode fomentar o trabalho deles e as vendas no curto prazo, no médio e no longo prazo. No médio e no longo prazo, a gente está falando de uma mudança de narrativa. E aí, literalmente, é quebrar mitos, sempre um pouco mais. Então, se você sente que o seu mercado ele pode ser impulsionado, se as pessoas conhecerem ele de uma forma diferente, você precisa investir uma verba de marketing nisso. Isso tem que ser parte do seu processo. Qualquer empresa grande que se destacou no mundo, na história da humanidade, teve uma verba referente ao curto, ao médio e ao longo prazo. Então é mais que importante. E agora a gente vai trazer mais um vídeo da Luciana Dalmagro, produtora rural, produtora de frangos no interior de São Paulo, e mostrar como um simples exemplo pode impactar a cadeia num todo. Quando a gente gera uma influência realmente bem feita, com material técnico adequado, a gente consegue melhorar muito a vida das pessoas que nos assistem. A comunicação simples, porém direcionada e nichada, ela tem um papel muito grande e é muito legal quando a gente realmente toca a vida da pessoa e essa pessoa volta depois e fala: Luciana, Paola, time Vida de Granja, obrigada, que vocês realmente ajudaram muito, a gente está fazendo de um jeito mais fácil. E o que é mais bacana ainda é que quando a gente ajuda, quando a gente muda a vida de uma pessoa com uma coisa simples, essa pessoa fica tão grata que ela volta e fala: Lu, mas você sabe que eu tenho um jeito melhor que o teu? Olha aqui. Eu conheci a avicultura, inclusive, através do Instagram da Luciana Dalmagro. Então, a gente viu aqui nesse vídeo, né, da Luciana, que quando a gente fala em jornada do cliente, ela realmente atingiu o objetivo e ainda vivenciou ali uma nova experiência. Lucas, como que você vê a sua jornada com seus seguidores? Perfeito. Eles chegam sempre porque eles acharam um assunto totalmente novo para eles, porque de fato um mito foi quebrado e a partir dali eles começam a confiar um pouco mais no meu trabalho e em tudo aquilo que eu digo. É engraçado porque existe uma curva de aprendizado dos seguidores. Eles chegam através de vídeos virais, só que a partir daquele momento a gente já começa uma espécie de doutrinação. Então,
a viralização, ela atrai um público que ainda não é um público qualificado para você literalmente convencer de assuntos maiores, ou até fazer uma venda, ou até marcar uma consulta, mas durante o tempo a gente vai trabalhando essas narrativas cada vez mais e mais, e esse público vai se qualificando com o aprendizado até chegar no consultório e até de fato ali tá empreendendo nessas áreas também. Lucas, a grande arte, enfrentar a desinformação, a má informação, fake news. E você é um expert, um doutor no enfrentamento com o lado ético. Principal dica que você daria para quem está trabalhando com esse tema da influência, etc. O que fazer que é certo? A ciência, nesse nível, ela infelizmente ainda é um pouco estrita. Então, você quando abre o Instagram e vai se informando, muitas vezes você acha que aquele assunto ou aquela pessoa ela foi extremamente técnica naquilo que ela falou. E muitas vezes não é. O que me ajuda hoje, que talvez ajude um leigo, é chegar dentro dessas inteligências artificiais de pesquisa hoje, que todos têm acesso, e perguntar esse assunto, de acordo com a ciência atual, mais moderna, de alto impacto, é correto pensar dessa forma ou não? Ali, provavelmente, você já vai ter uma resposta mais aproximada se aquilo é correto ou não, porque ele vai fazer uma pesquisa científica. Muito legal, Lucas. Nesse vídeo que você fala da carne suína, você me disse que teve várias discussões em relação aos preconceitos e tudo. E a gente vem fazendo um trabalho muito grande de informação, mostrando ao consumidor que a carne suína hoje ela é tratada com soja, com milho, que ele vive num ambiente extremamente controlado, que é a carne mais consumida no mundo. Diante desses fatos, nessas discussões que você teve ali, eu queria entender como você acha que está posicionado hoje a carne suína. Depois desse vídeo, acho que você teve uma noção exata do preconceito das pessoas, da informação das pessoas. Como é que você acha que está posicionada a carne suína hoje? Vamos lá. Eu achei os comentários 70% a favor, no sentido de entender que é uma excelente carne, e 30% ainda cercada de mitos, né? Então, as pessoas ainda enxergam a carne suína como uma carne suja. A imagem que vem do porco hoje ainda é o porco no chiqueiro, que você não pode consumir a carne, você só pode consumir ela extremamente torrada, porque senão você tem o risco maior de ter algum verme, e que fulano morreu com verme na cabeça. E o que a gente mostra quando a gente compra o porco de um criador sério, ou seja, que você está no mercado comprando porco, esse risco tende a zero do verme. Agora, de fato, pessoas que estão comprando porco de pequenos açougues, extremamente ali de interior, que muitas vezes não passaram pelo manejo correto, aí tudo bem, a carne tem que ser um pouco mais bem passada. Mas o que a gente vê é que as pessoas ainda estão vivendo mitos, mas que esses mitos estão desaparecendo devagar. Lucas, e com essa ascensão das redes sociais, a gente tem um lado bom, né, que a gente tem acesso a todo tipo de informação de uma maneira muito rápida, e a gente também tem um lado ruim, né, que não é uma informação filtrada, validada. Então, como que a gente sabe que a gente está tendo acesso a uma informação de fato ali real, né, que teve ali uma curadoria, uma pesquisa por trás? É muito difícil. O que eu vou falar agora não é uma garantia de um acerto em relação à qualidade dessa informação, mas pelo menos ver se aquela pessoa foi formada em nutrição e foi formada em medicina. Depois disso, uma confirmação. Pegar aquela informação, levar para dentro de um site de pesquisa, uma inteligência artificial de pesquisa e perguntar, isso aqui está de acordo com o mais alto nível da ciência atual? Dessa forma, você vai conseguir entender se, de acordo com as maiores universidades do mundo e as maiores pesquisas do mundo, aquilo ali está validado. E muita coisa muda ao longo do tempo, né? Com certeza, como por exemplo o ovo, que na década de 70, 80 as pesquisas mostravam aumento de colesterol. Hoje a gente já sabe que o aumento de colesterol, ou ele vai estar no ovo em completo exagero, ou seja, o culpado não era o ovo, era o exagero, ou no consumo excessivo de açúcares e carboidratos. E de novo, o problema não é o carboidrato, é o consumo excessivo.
E hoje a gente viu então que os creators são pontes, né, entre as marcas, e para o agro significa uma grande oportunidade de mostrar a força e as histórias que nascem dentro da porteira e transformam conhecimento em influência. E eu já quero convidar o Lucas para trazer uma consideração final de tudo que a gente conversou aqui, Lucas. Perfeito. Cuidado com os mitos. A gente vive numa geração onde quer literalmente arrumar vilões e mocinhos em todos os alimentos. Então, farinha pode ou não pode, porco pode ou não pode, leite pode ou não pode, glúten pode ou não pode, lactose pode ou não pode. E essa não é a verdadeira nutrição. A verdadeira nutrição é uma nutrição da moderação. Dessa forma, com certeza, vocês vão comer de tudo e ter saúde. A questão toda é o equilíbrio, né, Marcelo? É o equilíbrio, Ju, e foi muito gratificante estar aqui do lado do Lucas, aqui participar desse programa aqui com vocês, porque as pessoas hoje, ela tem muita informação através da internet, do Instagram, e é importante que você tenha um conhecimento científico. Vai atrás de pessoas como o Lucas, que te dão um embasamento científico, um nutricionista que conhece as origens, que conhece os dados. Para de ouvir aqueles que somente estão aí e sem nenhum tipo de informação científica. Perfeito. Tejão, o que a gente pode tirar do programa de hoje, de reflexão? Que comunicação não é manipulação. Comunicação é quando você eleva o ser humano a um patamar maior, que é como o Lucas aqui está fazendo, e a BCS. Manipulação é falar para as pessoas o que elas querem ouvir, tá bom? É isso, influência é outra coisa. Gente, muito obrigada, adorei o programa de hoje, acho que foi muito rico, né, em informação, falamos sobre várias coisas. Obrigada a cada um aqui. E continuem ligados, hein, no Entre Gerações, acompanhe a rede social do Canal Rural, que é o @Canal Rural, e no próximo programa vamos ver estratégias de como construir ofertas irresistíveis para vender o seu produto no agro. Então, até o próximo programa. Tchau! Realização Canal Rural e Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Apoio Tejon.